dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos escutando agora nesse momento e para aqueles que vão nos escutar daqui a alguns anos, ou você mesmo vai escutar daqui a pouco. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, debate e oratória e estou aqui varrendo a história da filosofia com vocês, falando de cada um dos principais pensadores, daqueles que eu julgo os mais importantes na história da filosofia, para que você possa ter uma boa visão, para que você possa ter uma boa base daquilo que é filosofia de fato, de modo que você possa ir para o nível superior, aquilo que eu considero ser o nível superior. Eu garanto a vocês que quem nos acompanha aqui com certa frequência, vai perceber daqui a uns anos, se você for para a universidade, você vai perceber que você tem muito mais aqui, às vezes, nesse curso que eu chamo de introdução, do que você vai ver lá na faculdade, propriamente dita, tá? Então, como eu falei, nós estamos varrendo a história da filosofia, tá? Nós estamos dentro do helenismo ainda. Hoje nós estamos indo para a aula, se eu não me engano, 67 ou 68, agora me falha a memória qual o número da aula. Vocês vejam, desde abril nós estamos fazendo live todos os dias sobre esse conteúdo, tá bom? Estamos dentro do helenismo, tá? Tudo bem? Vimos as características do helenismo, já falamos ali sobre o epicurismo, o estoicismo, e agora nós estamos entrando especificamente no pirronismo, na filosofia, no ceticismo pirrônico, tá bom? Estamos entrando nessa corrente filosófica aí e vocês vão perceber que ela tem muito a ver com muita mentalidade atual aí, muita coisa que as pessoas dizem hoje, muitas coisas que as pessoas vivenciam, aquelas coisas que elas acreditam em geral, nós vamos ver um pouco aqui no ceticismo pirrônico hoje, tá? Primeiro de tudo, então, o que é um ceticismo pirrônico? Por que esse nome pirrônico? É porque essa filosofia foi proposta por um sujeito chamado Pirro. O nome dele é Pirro. E Pirro, P-I-R-R-O, né? Pirro, ele nasceu na cidade de Élida, por volta do ano de 365 a.C., né? Entre 365 e 360, né? Antes de Cristo. Ele nasce ali e só vai falecer já no século III, né? 200 e pouco ali, antes de Cristo também. O negócio é o seguinte, o Pirro, ele, enquanto filósofo, né? Agora nós já estamos no final ali nos últimos 20 anos, 30, vamos botar aí, 30 anos do século IV, né? De 334 ali mais ou menos até 323, nesses 10 anos aí, Pirro vai com Alexandre o Grande até o Oriente, chega lá na Índia, né, praticamente. E essa viagem ao Oriente marcou profundamente a vida de Pirro. Isso, vamos dizer assim, ele viu certas coisas lá na Índia, ele chegou a ver lá aqueles gimnosofistas, né, ou seja, aqueles sábios nus, né, aqueles sábios, aqueles faquires indianos, né, que fazem coisas extraordinárias com o corpo, vamos dizer assim. E aquilo marcou profundamente a vida de Pirro, ao ponto dele voltar do Oriente achando algumas coisas lá fantásticas. Ele chegou a ver um sujeito, por exemplo, que tacou fogo no próprio corpo. Né? O cara acabou morrendo, né, obviamente. Mas o cara tacou fogo no próprio corpo, mostrando que ele tinha domínio sobre o corpo e não era capaz de gritar. Isso aconteceu e aquela mentalidade desses gimnosofistas, né, esses sábios hindus lá, marcou a vida do Pirro, onde ele percebeu, onde era dito lá que tudo é vaidade, essa vida aqui não passa de vaidade. Isso o marcou profundamente. E lá pelo ano de 323, então, quando ele volta para a Grécia, ele volta para a cidade dele, para Élida, né? Pirro da cidade de Élida, ele volta para a cidade dele e pensa o seguinte, olha, não preciso de mais nada, ele já entendeu, vamos dizer assim, como é que funcionava o segredo da vida, vamos dizer assim. E quando esses filósofos, esses sábios hindus, né, esses sábios hindus disseram que tudo é vaidade, Pirro tentou entender o que significa isso. Bom, antes de eu falar o que ele entendeu disso, é importante a gente entender que ele não fundou nenhuma escola filosófica física, por exemplo, como o epicurismo tinha lá o epicurismo tinha o jardim, Aristóteles tinha o liceu, Platão tinha a academia, os estoicos tinham a estoá, que depois se espalhou. O Pirro, ele não fundou escola nenhuma. Ele tinha discípulos e tinha, vamos dizer assim, admiradores.
mas escola física mesmo não. Mas nós podemos falar que o pirronismo é uma escola no sentido, não físico, mas no sentido de terem pessoas ali que seguiam o que ele dizia, tá? O Pirro de Élida. Ok, pessoal? E aí nós temos o seguinte, então. Pirro dizia o seguinte: dá para o ser humano ser feliz, viver bem, mesmo sem que exista uma verdade, ou sem que existam, na verdade, pelo menos esses valores tradicionais que nós temos aí, que nós falamos, então, que são passados de pessoa em pessoa, tá bom? E aí é o seguinte, bom, o que eu tenho para falar aqui para vocês? Tenho para falar o seguinte, por que isso é um problema? Porque vejam bem, se não há verdade, como é que eu vou guiar a minha vida para falar que eu atingi a felicidade? Porque se não há verdade, essa felicidade não vai ser verdadeira. Se essa felicidade não é verdadeira, então não é nem felicidade. Ok? Então o Pirro vai falar o seguinte: não, é possível ser feliz, levar uma vida boa, mesmo que não haja verdade. E como é que ele justifica isso? Como ele justifica isso? Ele fala o seguinte: primeiro, você tem que organizar o seu pensamento. Uma coisa importante, Pirro não deixou escrito, como vocês vão ver pela própria filosofia dele. Não tem como deixar escrito. Tudo que nós sabemos sobre Pirro, nós sabemos principalmente por conta de um discípulo dele que escreveu algumas coisas dele, um discípulo chamado Timon, tá? Era o discípulo de Pirro, Timon. Então Timon deixa alguns escritos que mais tarde vão chegar até alguns outros historiadores da filosofia daquele período, e esses escritos vão chegar até nós aí, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, o que Pirro fala para que nós possamos ser felizes? Olha só, é possível ser feliz mesmo sem que haja uma verdade específica. Mas como isso é possível? Pirro vai falar que nós temos que estar, Pirro, no caso o Timon, né, que absorveu a filosofia do Pirro e vai explicar isso daí. Mas vou falar como Pirro de fato aqui, tá bom, pessoal? Pirro fala que nós temos que prestar atenção em três coisas. Vamos dizer assim, são três perguntas que nós temos que fazer. Como é a natureza das coisas, ou seja, o que as coisas são, como as coisas são por sua natureza. Qual é a nossa disposição em relação a elas, ou seja, como eu devo me comportar em relação a elas. E a terceira e última é qual a consequência de eu me comportar desse modo. Então, vou repetir as perguntas. Como são as coisas, qual é a natureza das coisas, como eu devo me comportar em relação a elas, e por último, qual é a consequência de eu me comportar desse modo aqui da segunda pergunta? O que vai ser, o que vai acontecer comigo se eu me comportar desse modo a partir daquilo que as coisas são? Perceberam? Então as respostas seriam as seguintes. Vamos lá, algumas respostas aqui. Primeira resposta a resposta para a primeira questão. A primeira questão é o quê? O que as coisas são por sua natureza? Pirro vai falar que as coisas são indiferentes. O que significa isso? Indiferentes. É que não há diferença entre as coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa aqui. Ser mesa é a mesma coisa que ser cadeira. Se ser mesa é a mesma coisa que ser cadeira, não há diferença entre ser mesa e ser cadeira. Ou seja, essas coisas são indiferentes. Mas por que ele diz isso no fundo? Pirro ele vai falar que nós temos um problema nos nossos sentidos e nas nossas opiniões. Então nós temos aí duas coisas. Em geral, vamos pegar aqui o aspecto mais geral do que as pessoas disseram antes de Pirro. Nós teríamos basicamente duas fontes de conhecimento. Que fontes seriam essas do nosso conhecimento, tá, pessoal? Quais são essas fontes? A primeira fonte são os nossos sentidos. A segunda fonte é a nossa razão. Né? Você pega lá, por exemplo, Parmênides falando dos sentidos, Heráclito falando dos sentidos, Parmênides falando da razão, Platão falando das duas coisas, Aristóteles a mesma coisa, falando que existem essas duas fontes aí. E Pirro vai falar o seguinte, olha, nem os sentidos e nem a nossa razão podem falar o que é verdadeiro e o que é falso. Mas por que disso? Aí vem um exemplo pirrônico que é muito interessante. Ele fala o seguinte, imagine uma piscina, né? Imagine uma piscina que você coloca água dentro dela, você coloca água dentro da piscina e coloca uma vareta, um pedaço de pau reto dentro da água. Ora, com a nossa visão, esse pedaço de pau vai parecer que ele está o quê? Vai parecer que ele está torto. Mas pelo nosso tato vai parecer que ele está reto. A pergunta é,
ele está torto ou está reto? Alguém vai falar, não, ele está reto, porque é óbvio, antes ele estava reto, coloquei ele dentro, ele continua reto por meio do meu tato. Bom, mas o Pirro vai falar o seguinte, mas por que você garante que o tato está dizendo que está certo? Porque o tato também pode nos enganar. A visão está nos enganando ali, vamos dizer assim. Tudo bem, mas o tato também pode nos enganar. Como assim o tato pode nos enganar? Ora, imagine-se outro experimento aqui. Vamos pôr 3 vasilhas de água. Uma vasilha com água a temperatura quente, outra vasilha de água com temperatura gelada e no meio uma vasilha com água a temperatura ambiente. Então tem água quente, ambiente e gelada. E aí eu coloco a minha mão direita na água gelada e a minha mão esquerda na água quente. Coloquei minha mão ali em cada uma das vasilhas, né? A direita na gelada e a esquerda na quente, ok? Então, minha mão está ali em cada uma das águas. Se eu retirar depois de um tempo, deixo ali 5 minutos, se eu retirar minha mão e colocar minha mão na água a temperatura ambiente, para minha mão que saiu da água quente, a minha mão esquerda, essa água, a temperatura ambiente, vai parecer que ela está gelada. Para minha mão que saiu da água gelada, que é a minha mão direita, quando eu for colocar essa minha mão na água a temperatura ambiente, essa mesma água vai parecer que está quente. Mas ela está a temperatura ambiente. Aí você vê e fala assim, bom, a mesma água me deu sensações distintas. Então você não pode dizer que o sentido é capaz de afirmar a verdade. Mas ele também não é capaz de falar que é falso. Então os sentidos não podem afirmar nem o verdadeiro, nem o falso, segundo Pirro. Tá bom? Isso é a primeira coisa. Então os sentidos não podem afirmar nem o verdadeiro e nem o falso. Ok, mas alguém pode chegar e falar o seguinte, mas a razão ela pode afirmar o verdadeiro. O argumento do Pirro é bem simples, ele vai falar o seguinte, olha, então nós temos os sentidos como fonte e a razão como fonte do conhecimento. Alguém pode falar, mas a razão ela não me engana. O Pirro vai falar, não engana? Bom, se a razão não enganasse, diria Pirro, era para existir apenas uma única corrente de filosofia e não várias como nós vemos por aí. Por que existem várias? Porque todo mundo utilizando-se da razão chega a conclusões distintas. Qual é a conclusão que ele chega? Então, a razão ela também não pode afirmar que isso daqui é verdadeiro e que o contraditório em relação, não pode afirmar que A é verdadeiro, mas também não pode afirmar que B, sendo B o contraditório de A, é verdadeiro também ou falso. Então, a razão, pelo fato de existirem inúmeras filosofias, inúmeras correntes filosóficas, a nossa razão não é capaz de falar aquilo que é verdadeiro ou aquilo que é falso. Então, nós temos problema tanto nos sentidos quanto na razão. Mas por que nós temos esse problema tanto nos sentidos quanto na razão? Porque, para Pirro, o problema não está apenas nos sentidos e na razão. O problema está na estrutura da realidade como um todo. Então não é que o meu sentido e a minha razão são problemáticos. A realidade em si é problemática. Por quê? Não existe diferença. Então vejam, se o meu sentido ele tem uma mesma perspectiva de falar que algo é e não é, e a minha razão também ela vai falar que algo é e não é ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, é porque no fundo as coisas são indiferentes. Não existe diferença, é isso que Pirro está dizendo, não existe diferença em você afirmar, por exemplo, que isto é uma cadeira e isto não é uma cadeira. Porque a nossa razão ela é capaz de afirmar as duas coisas de modo distinto. Ela é capaz de afirmar, ela é capaz de afirmar ao mesmo tempo duas coisas que são distintas. Então você tem, quando você afirma isto é uma cadeira, você está afirmando algo, e quando você fala isto não é uma cadeira, você está afirmando o contraditório em relação ao primeiro. Só que não existe diferença entre essas duas coisas, porque não existe diferença na minha apreensão da realidade, tanto pelos sentidos quanto pela razão. Mas isso, repito, não é um problema dos meus sentidos e nem da razão, porque tanto o meu sentido quanto a razão fazem parte da estrutura da realidade como um todo. Então o problema está na própria estrutura da realidade, segundo Pirro. Só que nós temos um problema aí. Como nós vimos em Aristóteles, e nós vamos aprofundar isso mais à frente na filosofia medieval, se você diz que algo pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto, você gera um problema danado, porque ser é diferente de não ser, tá? Quando você fala que ser é igual a não ser,
ser cadeira é igual a não ser cadeira, por exemplo, ser cadeira é igual a mesa, você tem um problema imenso. O Pirro, no fundo, ele está negando esse princípio, ele está negando o ser das coisas, o que as coisas são, e ele está negando o princípio que rege a estrutura da realidade como um todo. Ele está negando, por exemplo, o princípio de não contradição. O que diz o princípio de não contradição? Isso que eu acabei de falar. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Resumindo, vou resumir de uma maneira bem simples. Ser é diferente de não ser. Né? Desde que você leve em consideração ali tempo e espaço. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, se você leva em consideração o mesmo tempo e o mesmo aspecto, ser tem que ser diferente de não ser. Resumindo, ser é diferente de não ser. Então nós temos ser e não ser. Agora, vejam, qual é o problema de você considerar ser igual a não ser, como o Pirro está dizendo? E ele confirma isso, ele não nega isso, isso que é o mais interessante, como nós vamos ver. Imagina que eu tenho aqui uma caneta, e eu falo, isto é uma caneta. Agora, se eu aponto, por exemplo, para uma mesa e falo, isto não é uma caneta, ok. Agora, se não existe diferença entre ser e não ser, ou seja, as coisas são indiferentes, se não existe diferença entre ser e não ser, ser é igual a não ser. Então, ser caneta é igual a não ser caneta. Se ser caneta é igual a não ser caneta, tudo é igual a tudo. Então, isso impediria, por exemplo, a minha comunicação com as pessoas. Repito, se ser caneta é igual a não ser caneta, eu poderia chegar para a pessoa e falar assim, pode me passar caneta, por favor? Aí a pessoa me dá uma mesa. Porque se ser caneta é igual a ser mesa, não faz diferença. Eu não vou conseguir me comunicar. E não só isso. A segunda pergunta, se vocês lembram, a primeira pergunta é, o que as coisas são por natureza? Qual é a resposta? Elas são indiferentes. Ser é igual a não ser, que Pirro está dizendo. Ser é igual a não ser. Aí nós temos a segunda pergunta, que decorre dessa primeira questão. Se as coisas são indiferentes, como eu devo me comportar em relação às coisas que são e não são? Pirro vai falar o seguinte, eu devo permanecer sem opinião em relação às coisas. Se ser mesa é igual a ser cadeira, para que eu vou opinar que aquilo é cadeira e aquilo é mesa? Ou vice-versa? Não é verdade? Então, por exemplo, se eu tenho um filósofo afirmando que tudo muda, como Heráclito, e um outro filósofo afirmando que nada muda, como Parmênides, vejam que são posições antagônicas, são posições contraditórias. Ou tudo muda ou nada muda. Como essas posições são contraditórias, mas ser é igual a não ser, ou seja, mudar é igual a não mudar, e essas duas posições são iguais, qual a opinião que eu vou ter sobre essas coisas? Pirro vai falar, é melhor você se manter sem opinião. Então a resposta é, a minha disposição em relação ao que as coisas são, é melhor eu não manter opinião para falar, Heráclito está certo, ou Parmênides está certo. Eu vou permanecer sem opinião. E ao permanecer sem opinião, para eu permanecer sem opinião, eu tenho que não julgar o que as coisas são. Ou seja, eu não posso julgar que a opinião, por exemplo, de Heráclito está certo, mas também não posso julgar que a opinião de Parmênides está certa. Eu não posso não posso julgar nem A nem B. Então eu não vou me inclinar, também é uma outra consequência, né, do fato das coisas serem indiferentes, de ser igual a não ser. Eu não vou me inclinar nem para o lado de Heráclito, nem para o lado de Parmênides. Eu não posso tomar posição nenhuma. E nesse sentido, eu não vou me agitar, ou seja, vou permanecer sem agitação. Porque se eu vejo essas posições contraditórias, a primeira coisa das pessoas, do cidadão comum, vamos dizer assim, o pessoal fala do afegão médio, né? Nesse sentido, a posição das pessoas como, tem que tomar decisão. Não, toma uma decisão. O que você vai falar? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Escolhe logo. Não é assim? Pirro vai falar, não, eu não preciso dessa agitação. Eu vou me manter sem opinião, eu não vou me inclinar nem pelo A, nem pelo B. Então eu vou permanecer sem agitação. Eu vou permanecer indiferente em relação ao que as coisas são. Indiferente é você falar o seguinte, olha, se não existe diferença entre as coisas, para que eu é que vou falar que elas são diferentes?
Entendem? Então a posição do Pirro é de não tomar partido nem de A nem de B, permanecer em cima do muro, permanecer, como nós vamos ver, impassível, como a mentalidade estoica que nós terminamos ontem de ver. Existe uma certa semelhança aqui, só que a posição estoica é uma impassibilidade, presta atenção, não de você ficar parado, não de você não agir, ao contrário, você age no estoicismo. Aqui no pirronismo, no ceticismo pirrônico, você não age, ou seja, é uma impassividade passiva, vamos dizer, enquanto para os estoicos nós poderíamos dizer que há uma impassividade ativa. Você fica impassivo porque você não sente, você não se perturba por aquilo que as coisas são, por aquilo que a realidade está te batendo, você não se perturba por isso, tá? Mas no caso aqui do Pirro, você também não se perturba, mas também você não age. Ou seja, por isso que eu falei que é uma impassividade passiva nesse caso. E aí a terceira pergunta, que decorre de tudo isso que nós falamos até agora, é a seguinte. Qual é a primeira pergunta? O que as coisas são? Resposta, elas são indiferentes. Como eu devo me portar em relação às coisas? Pirro vai dizer que nós devemos ser o quê? Nós devemos ser sem opinião, indiferentes, não julgar, não inclinar por A ou B. Por quê? Porque A é igual a B. A terceira questão, então, é a seguinte. O que vai acontecer comigo se eu me portar desse jeito? Se eu me portar desse jeito que eu estou me portando aqui nesse momento? Se eu me portar desse jeito que eu... Do segundo ponto aí, o primeiro é o que as coisas são. Elas são indiferentes. E a segunda questão é, como eu devo me portar em relação a elas? Me manter sem opinião. E a terceira é, o que vai acontecer comigo se eu me portar desse jeito? Se eu permanecer sem opinião? Bom, se você não tem opinião sobre um determinado assunto, a resposta é bem simples. Não emita sua opinião. Repito, se você não tem opinião, para que você vai falar algo sobre aquilo que você não tem opinião? A melhor posição é o quê? Ficar quieto. É por essa razão que Pirro leva ao extremo a negação do princípio de não contradição. Se lá no princípio de não contradição você afirma o seguinte, olha, isto é uma caneta, e você pega, por exemplo, eu tenho aqui na minha mesa, eu tenho aqui uma mesa, eu tenho aqui uma cadeira na qual eu estou sentado, então eu afirmo o seguinte, isto é uma mesa. Se ser mesa é a mesma coisa que ser cadeira, pessoal, vocês já pararam para pensar se todas as palavras significassem todas as coisas? Tudo significaria tudo. Você não seria capaz sequer de se comunicar com as pessoas. Então, se ser caneta, se ser mesa é a mesma coisa que ser cadeira, quando eu peço para você o seguinte, desliga ali a cadeira, o cara vai pegar o celular. Pega o celular, ele vai pegar uma folha de papel. Entendem? Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se ser é igual a não ser, isso impede qualquer tipo de comunicação. Vocês só estão entendendo o que eu estou falando agora nesse momento, porque a palavra momento, que eu acabei de falar, é diferente da palavra palavra. E vocês entendem isso, ou seja, ser palavra é diferente de ser Rodolfo. Rodolfo é uma coisa, palavra é outra coisa. Agora, se palavra significasse Rodolfo, significasse celular, significasse mesa, significasse papel, significasse qualquer coisa, eu poderia simplesmente ficar falando o tempo todo assim, palavra, 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 palavra. Vocês compreenderam o que eu falei? Não, porque tudo é igual a tudo, ninguém compreende nada. E a questão é, se você diz que ser é igual a não ser, você simplesmente acaba com a possibilidade de linguagem. Se você acaba com a possibilidade de linguagem, para que você vai falar sobre aquilo que as coisas são? Você não precisa falar. E o Pirro mais interessante, que ele leva isso às últimas consequências. Ele não está negando isso não. Aristóteles fala, olha, se você considera ser igual a não ser, você não pode mais falar. Acaba com a linguagem, acaba com a possibilidade de linguagem. Vocês só estão entendendo o que eu estou falando porque cada uma dessas palavras aqui que eu estou usando, elas têm um significado diferente. E para elas terem um significado diferente, você está admitindo que elas são diferentes. Elas não são iguais. Mas se elas são iguais, como o Pirro está propondo, você não consegue se comunicar. É melhor você não falar. Ora, por Pirro concordar com isso, ele vai falar que a melhor postura é a afasia. O que é afasia?
Afasia, né? Afasia é um defeito da fala. Sei lá, pessoas que perdem determinados setores encefálicos, né? Perde massa encefálica, pessoas que perdem massa encefálica em algum acidente, essa coisa toda, dependendo da região, elas passam a ter afasia, ou seja, elas não conseguem falar, elas compreendem certas coisas, compreendem às vezes até tudo, mas por aquela área do cérebro específica, aquela que era responsável da fala, possuir defeito, ela não consegue mais se comunicar. Então isso é o quê? Isso é a afasia. Só que isso é uma afasia clínica, vamos dizer. No caso do Pirro, é uma afasia filosófica, nós poderíamos dizer. Ou seja, se ser é igual a não ser, eu não tenho como mais dizer o que as coisas são, é melhor eu ficar quieto. E mais, lembrando, quais são as 3 questões? O que as coisas são? São indiferentes. Então é melhor eu me manter sem opinião. Qual é a consequência? Ficar calado. Respondemos as 3 questões. Só que é o seguinte, Pirro vai falar que essa afasia leva a uma ataraxia. A palavra ataraxia em grego significa tranquilidade. Então, o que significa isso? Você vai se abster de julgar. Ele vai falar que nós temos que fazer a epoqué, né? É a suspensão do juízo. Você suspende o juízo, né? Essa epoqué, né? A epoqué é a suspensão do juízo, você não se inclinar nem por A nem por B, aquilo que acontece na segunda etapa, para gerar essa terceira de você ficar quieto. E se você não julga, se você se abstém de juízo, você vai ficar sem agitação, ou seja, nessa ataraxia, na tranquilidade. E essa tranquilidade te leva à imperturbabilidade. Você fica um sujeito, como o pessoal diz por aí, você vira um sujeito zen, aquele sujeito zen que não se perturba por nada. Dizem que Pirro, no decorrer da vida dele, ele só teve um momento que ele meio que deu uma perturbada, assim, né? Saiu daquela tranquilidade zen total dele. Porque Pirro chegou a ser sacerdote lá na cidade dele, enfim. Tinha uma espécie de religiosidade ao redor do Pirro, né? Esses seguidores e admiradores consideravam Pirro, assim, praticamente um deus na Terra, por conta dessa impassibilidade, dessa imperturbabilidade que ele vivia. Dizem que ele se agitou um dia quando um cachorro deu atrás dele, né? Lá na minha rua tem um cachorro lá que de vez em quando o cachorro dá atrás de mim, aquele cachorro maldito. Mas não dá pra fazer nada maldade com o cachorro, tadinho, porque ele é só um cachorro, né? Mas eu acabo me defendendo ali de fato assim, né? Tento dar um susto nele, mas ele sempre dá uma corrida atrás de mim. Mas veja, o Pirro também, um dia conta a história da filosofia que um cachorro deu atrás dele, ele meio que se alterou, mas ele falou, mas é impossível, existem coisas no ser humano que a gente não consegue abdicar delas. Mas a questão é a seguinte, qual o problema disso tudo? Vocês já devem ter percebido. Se a filosofia de Pirro, isso aqui é uma questão muito engraçada, né? Teve um ano que eu coloquei uma questão numa prova de colégio, só para vocês terem uma ideia. É claro que eu fui muito benevolente também, falando sério aí, né? Teve um ano que eu coloquei uma questão na prova no colégio, que a questão era a seguinte, eu colocava um texto do Descartes, do René Descartes, dizendo que os sentidos nos enganam, né? Os sentidos nos enganam, aquele primeiro grau da dúvida das meditações cartesianas, das meditações metafísicas, né, do Descartes. Que os nossos sentidos nos enganam. Aí eu coloquei essa questão lá na prova, coloquei esse item, aí eu perguntava assim para os alunos, o que Pirro diria, os nossos sentidos nos enganam ou não nos enganam? Os nossos sentidos nos enganam, como Descartes afirma? O que Pirro diria sobre isso? Tiveram alguns alunos, e olha que tem colégio que eu dou aula, só naquele colégio, naquela turma ali, são praticamente 230, 250 alunos. Eu devo ter tido aí uns 5 alunos que tiveram a coragem de deixar a questão em branco, porque Pirro não diria nada. E eu tive que considerar. Tá certo, Pirro não diria nada. Agora, teve aluno que respondeu por meio de texto, falando, olha, Pirro não diria nada, porque a filosofia dele o cara explica detalhadamente. Mas vejam, Pirro não diria nada. A postura pirrônica é da afasia. Agora, vejam bem, qual o problema aqui do Pirro? A questão é a seguinte, se esse tipo de filosofia chegou até nós, é porque o que Pirro teve que fazer? Ele teve que negar a sua própria filosofia. Então, ao negar a sua própria filosofia, o que está acontecendo?
aquilo não é uma filosofia, acaba sendo uma antifilosofia. Então, como nós temos ali Pirro falando que nós temos que viver uma afasia, o que é isso? Você não falar sobre as coisas, essa é a postura máxima dentro da filosofia pirrônica. A partir do momento que a filosofia de Pirro chegou até alguém, é porque chegou no primeiro discípulo dele, né, que foi Timon. Quando a filosofia de Pirro chegou até Timon, que é o primeiro discípulo, principal discípulo dele, é porque ele teve que falar alguma coisa, teve que explicar. Se ele falou, ele teve que negar sua própria filosofia, mostrando que aquela filosofia ali, ela não se sustenta enquanto tal. Por quê? Para você viver aquela filosofia, você tem que negar a própria condição filosófica? Ora, você já sabe que ali você está diante de um problema. Essa filosofia não é uma filosofia. Isso é um problema muito sério na história da filosofia, inclusive. Uma filosofia, ela tem que ser capaz, de fato, de descrever a estrutura da realidade como um todo, seja o pensamento, seja a realidade em si, seja o que quer que seja. Mas a filosofia, para ela poder falar sobre algo, ela tem que aplicar aquilo que ela está falando a si mesma. Não se considerar, por exemplo, olha só que gostosão, que semideus que eu sou, então estou falando as regras para você, mas isso de modo algum se aplica a mim. Isso não é filosofia, isso é uma antifilosofia. Tá? Isso é um dos grandes problemas, diria eu, de determinadas filosofias, vamos chamar assim, modernas e contemporâneas. Tá? Onde o sujeito ele afirma certas coisas, mas essas coisas não se aplicam àquilo que ele próprio afirma da posição que ele está propondo. Tá bom? E isso, vamos falar a verdade, isso acontece com a própria filosofia pirrônica, como nós acabamos de ver. Porque se o sujeito ele fala que a postura máxima é a afasia, como nós demonstramos esse tempo todo aqui, desde da indiferença da realidade, passando pelo modo como eu tenho que me comportar e a consequência disso, que é a própria afasia, que vai culminar numa ataraxia, que eu mencionei, levando à imperturbabilidade, para o sujeito levar essa filosofia à frente, para essa filosofia, vamos dizer assim, permanecer, e como ela permaneceu, o próprio Pirro teve que negar sua própria filosofia. E imagina, o sujeito que, para ele se comunicar, para ele agir, para ele fazer as coisas que ele tem que fazer, ele tem que se utilizar, em última instância, do princípio de não contradição. Porque se ele nega o princípio de não contradição, ele seria melhor não fazer absolutamente nada. Viraria planta, que é uma das defesas ad hominem, né, do princípio de não contradição. Na verdade, é a última consequência, né? Nós vamos falar isso mais à frente na filosofia medieval, que lá eles explicam melhor esse tipo de coisa. Ou seja, você afirma o princípio, depois você acaba com a linguagem e vira planta. Nesse caso aqui, você simplesmente acaba com a linguagem, virando planta, ou seja, você nega a estrutura da realidade, você não faz absolutamente mais nada. Veja então que essa filosofia pirrônica, no fundo, ela nada mais é do que uma antifilosofia, tá bom? Ou seja, isso não é filosofia de modo algum, tá? Porque para o sujeito viver aquilo que ele está falando, ele tem que negar aquilo mesmo que ele está propondo, né? E se a pessoa quer viver assim, não tem problema nenhum, esse é o problema dela, no final das contas, né? Mas em última instância isso não é uma filosofia. Mas a gente coloca na história da filosofia por quê? Porque existem pessoas hoje que vivem uma perspectiva pirrônica, ou seja, o sujeito não vê diferença entre a postura A e a postura B, né? Quando o sujeito pega lá e fala, né, que tudo se move é igual a tudo não se move, você sabe que isso é um problema. É a mesma coisa quando o sujeito fala o seguinte, não existe diferença entre abortar e não abortar. Não, existe diferença. Existe diferença. Por isso que algumas pessoas vivem uma perspectiva pirrônica, como eu falei. Para elas não faz diferença nada mais na vida. E aí, se nós tivermos que levar isso tivermos que levar as últimas consequências, você faz uma sociedade de deprimidos. Porque a pessoa já não vê mais diferença nenhuma nas coisas, para ela tanto faz como tanto fez se alimentar ou não se alimentar, sair de casa ou não sair, estudar ou não estudar, ou seja, a pessoa ela vai começando a definhar, viver uma vida extremamente medíocre, daqui a pouco ela está vivendo uma vida completamente animalesca, só se alimentando, quando muito, porque mesmo para você se alimentar, você tem que considerar, por exemplo, sei lá, que um hambúrguer é diferente de um estrume, porque se um hambúrguer é igual a estrume, por que você não come estrume então? Não é verdade? Então,
Hoje tem muita gente que fala o seguinte, quer ver? Igual postura política, o sujeito vira e fala o seguinte, não confio, política é tudo igual. Bom, se fosse tudo... Isso é uma postura cética pirrônica. O sujeito que fala que política é tudo igual, porque essas ideologias todas são para... Bom, beleza, as ideologias são uma droga mesmo. Mas assim, o sujeito que considera todas as ideologias iguais é porque, no fundo, ele não considera nada igual. Então, o sujeito desse... ele deveria se abster de falar, deveria se abster de julgar. Aí você fala assim, mas ele quer emitir a opinião dele. Tudo bem, mas ele não pode dizer que a opinião que ele está emitindo tem algum valor, porque não tem valor nenhum, é indiferente, não é verdade? Então, como é que o sujeito que é pirrônico quer ser levado a sério? E olha o que eu estou falando, muita gente hoje acaba agindo como pirrônico, porque o sujeito, como eu falei, não vê diferença nas coisas em geral. Não, ter religião é a mesma coisa que não ter. Não é a mesma coisa. E não estou falando que o sujeito, só porque ele tem religião, que ele vai para o céu, olha que purinho que ele é. Não estou falando isso. Até porque o sujeito que tem religião, ele sabe que existe diferença entre pecado e não pecado, entre pecar e não pecar. Entendem? Entre amar a Deus e não amar a Deus, que é a principal coisa, no caso do cristianismo, por exemplo. A principal coisa é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas não é a mesma coisa que você amar, por exemplo, uma cadeira. Eu gosto da cadeira, eu gosto da minha esposa, por exemplo, e dos meus filhos, mas amar a Deus está acima desse tipo de coisa, de amar os meus filhos e a minha esposa. Então, assim, não é a mesma coisa. Então, se o que está faltando de fato nesse mundo contemporâneo onde nós vivemos, que é um mundo, prestem atenção, é um mundo pirrônico em última instância, porque as pessoas já não veem diferença entre mais nada, por isso que elas só veem a opinião delas como última, como absoluta, porque, vejam, existe um discurso da boca para fora por parte das pessoas que é muito bacana. Não, você pode ter a sua opinião e o outro pode ter a opinião dele. Vamos ser tolerantes. Olha que bonito, né? Muito bonito da boca para fora. Só que na prática, discorde da opinião desse sujeito para ver o que acontece contigo. Ouse discordar da opinião desse sujeito, em geral, do que está acontecendo por aí. O sujeito vira um animal para cima de você. Aí vai te chamar de intolerante, você não respeita a opinião dos outros, mas ele é que não está respeitando, percebe? Porque se ele falou que sua opinião é tão válida quanto a dele, qual o problema dele emitir uma opinião absurda? Qual o problema de alguém emitir uma opinião absurda? Vejam, eu abomino o nazismo. O nazismo é um horror para a humanidade, assim como o comunismo, que foi muito pior, né? Mas veja, o nazismo é um horror, é um flagelo para a humanidade. Mas eu não considero, por exemplo, a postura nazista tão bacana, por exemplo, quanto a postura de um pastor protestante que está tentando viver o cristianismo de modo honesto e pleno ali. Do que um padre, do que um religioso, tá entendendo? Do que uma freira que reza o dia inteiro, está tentando levar a vida cristã de uma maneira legal. Eu não posso considerar que o nazismo é a mesma coisa que isso. Eu não posso considerar que o nazismo, ou o comunismo mesmo, são, por exemplo, posturas semelhantes a, por exemplo, uma pessoa que faz filantropia, que ajuda um lar de crianças carentes, que ajuda um lar de idosos. É a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Então, quando você começa a considerar essas coisas iguais, daqui a pouco você está considerando os absurdos mais fenomenais como algo comum e você nem se dá conta disso. Vejam, isso tem raiz pirrônica. Não vem me dizer, não, mas o pirro não queria dizer isso. Não dizer... Lamento, mas essa é a consequência última de uma filosofia pirrônica. Tá bem? É isso então, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje. Queria agradecer a todos pela presença, todos aqueles que nos ouviram e todos aqueles que vão depois assistir lá no YouTube, tá bom? Nós temos lá o canal da Academia Areté e temos o nosso site também, www.academiaareté.com.br, onde tem lá os nossos clubes de debate oratória e outros clubes que estão abertos lá para você poder frequentar e fazer seu curso de debate, oratória, aprender a falar, tudo bem? E lembrando, não esquece de deixar sua curtida depois aí, aqui nesse curso, aqui no perfil, deixa sua curtida em cada das lives, de cada uma das aulas, lá no YouTube também, essas aulas aqui depois vão para o YouTube, deixa sua curtida lá nas lives,
mostrando que de repente você tem interesse, divulga para outras pessoas, quebra esse galho aí, que na verdade isso vai me ajudar pra caramba no engajamento e levar esse programa à frente, aí, essas aulas à frente. Muito obrigado, tá, Maria? Muito obrigado, eu. Pessoal, fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Grande abraço.